Bom dia, igreja. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Que bom que você está aqui e bom revê-los também. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Aos amigos do canal Voz Ativa, seja muito bem-vindo nessa manhã. Que a paz de Jesus seja com vocês também. Que bom poder revê-los. Depois de, não sei a última vez quando eu estive aqui, já faz um tempinho já, né, João? Não sei. E hoje achei uma coisa interessante que vocês estavam cantando algumas músicas bem antigas, de quando a gente participava de culto jovem, ali há um tempinho atrás aí, os mais experientes vão lembrar, mas é muito bom poder cantar louvores assim. O tema dessa manhã é: pode Deus amar um grande pecador? E quando eu estava ali atrás um pouquinho, uma família cubana que chegou, estava ali, chamei o Josenil, que nós estávamos conversando com eles, já foram para outra igreja nossa, e estava me contando um pouquinho, está visitando as igrejas, tem 2 meses que está aqui no Brasil, e contando um pouquinho como é que está Cuba após a transição da mudança de governo, né? Um preso e a mudança. Continua um pouquinho ainda a dificuldade, mas aqui no Brasil ainda temos um pouquinho de liberdade, entre aspas, fecha aspas, podemos avançar. Mas a pergunta é: pode Deus amar um grande pecador? É a nossa reflexão nessa manhã. Será que de fato, quando a gente olha para esse cenário deste mundo, vê tantas pessoas, tantas coisas acontecendo, e você pode se perguntar: será que Deus de fato ama qualquer pecador? Nós vamos entender dentro da Bíblia hoje alguns exemplos bíblicos, que então você já conhece alguma história, e vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Como o Luiz cantou aqui agora, né? Ele é a fonte, Cristo é a fonte, não somente para essas pessoas, mas como para nós também. A gente tem que entender isso, mas nós precisamos buscar esse Deus que ama todas as pessoas, independente da cor, independente da nacionalidade, independente dos recursos que ela tem ou que não tem, independente também da formação cultural ou acadêmica. Deus ama todas as pessoas. Quero convidar a amada igreja da forma que você está, para a gente então fazermos uma oração, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente na compreensão da palavra dele para a nossa vida nessa manhã. Oremos então. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã. Já estudamos a lição da escola sabatina, recapitulamos, reaprendemos mais coisas novas para a nossa vida. Amém. Entendemos que nós devemos fazer como o Senhor fez, estar aqui para servir e não para ser servido. Quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada família que é representada, que o poder do Espírito Santo de Deus atua a mente e no coração de cada um de nós. Amém. Para que assim venhamos fazer a tua santa vontade. Amém. Restaura, perdoa e esteja conosco durante todo esse culto, durante toda a nossa vida, até a volta de Cristo Jesus. Amém. Nós te rogamos, te agradecemos humildemente nos méritos, no favor e merecido de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. A igreja diz: amém. Muito bem. É muito fácil olharmos para o cotidiano e a gente perceber que as coisas nem sempre saem como a gente pensa. Quando a gente olha para o Velho Testamento, o que você vê? Você vê um Deus amoroso ou um Deus tirano? Para alguns, talvez possa ser um Deus vingativo, um Deus que diz assim: ou você me obedece ou eu vou te castigar. E assim, as pessoas têm uma visão do Deus do Antigo Testamento, um Deus carrasco. E isso a gente sabe que o inimigo coloca na mente das pessoas. Mas será que de fato Deus é assim? Bom, quando olhamos para algumas histórias da Bíblia, por exemplo, você vê ali no começo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 6 até o capítulo 8, você vê que Deus chamou quem para construir a arca? Noé. Quanto tempo que Noé pegou? 120 anos.
120 anos. Na verdade, ele falou pouco, né? Ele construiu a arca e as marteladas falavam por si, né? Porque basicamente a construção da arca é um meio de salvação, não só para Noé, mas para toda aquela população daquela época. Só que, quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. E no final, o anjo de Deus fechou a porta da arca, a porta da graça. Mas antes disso, no capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis, Deus manda a graça, a salvação, que é a arca. Mas somente 8 pessoas entenderam o recado e foram salvas. Depois, lá em Gênesis capítulo 19, Deus mandou quantas pessoas para a cidade de Sodoma e Gomorra? 2 pessoas. Para salvar quantas pessoas? Todos que ali ouvissem a palavra. Mas quantas pessoas ouviram a palavra? Que resolveu de fato sair para ser salvo? Foram quantas? 4 pessoas, mas no final só foram 3, porque um ficou para trás, porque olhou para trás, porque o coração ainda estava o quê? Enraizado nas coisas materiais. Então, quando olhamos para tudo isso, a gente vê que Deus sempre envia o quê? A graça, para depois vir o juiz. É claro que no momento ele manda algumas coisas para que a nação, o povo possa acordar para a realidade, para entender de que Deus ama qualquer pessoa. Agora, olha para essa imagem. Claro que se fôssemos analisarmos, Jesus é muito mais do que isso, apenas uma imagem para entender o como que isso seria. Mas é claro que não dá para a gente saber a real. Mas a gente sabe que Ele é um Deus amoroso, que ama cada um de nós. Amém. Porque estamos aqui essa manhã. Aí você vê ali que Ele deu a vida na cruz do Calvário para mostrar o seu grande amor por mim e por você. E ali você vê uma mulher, Maria Madalena, ou Maria Magdala, aquela que foi transformada pelo poder de Cristo, perdoada, e agora estava ali junto aos pés do Salvador. A grande dúvida é o seguinte: muitas vezes a culpa faz o ser humano pensar que cometeu um pecado grande demais, ou que foi longe demais para ser perdoado, e o inimigo sussurra que Deus desistiu de você. Em algum momento da vida você já pensou assim? Ou já pensaram assim? Eu já pensei isso em algum momento. Mas pense que isso é ideia o quê? Do inimigo, Satanás. Ele coloca essas ideias. Além do mais, alguns criticam a dureza de Deus no Velho Testamento lidando com o pecado, como eu disse aqui em introdução. Diante da corrupção e violência, Deus então falou o seguinte: eu vou poupar Noé e sua família e todos que o quê? Que entrar na arca. Mas 3 pontinhos, só 8 pessoas resolveram atender o chamado de Deus, animais que ali Deus então selecionou para entrar na arca. E aqui nós temos a decisão de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Deus manda 2 comissários, 2 anjos para ali. E agora aquela cidade pervertida queria usar os 2 homens para fazer o que não deveria ser feito. E aí somente Ló, com as suas filhas, a esposa, sai da cidade. O recado foi dado para aquele povo, a mensagem foi introduzida, foi falada, mas infelizmente não aceitaram. É como Jonas pregou para Nínive. Nínive foram 120.000 pessoas que aceitaram a mensagem, se converteram a Cristo. E Jonas esperava o quê? Que o povo fosse queimado, destruído. E aqui Sodoma e Gomorra então veio fogo e desceu aquela cidade. Um outro exemplo também que nós temos aqui na Bíblia, que está em Levítico 10, nós vamos ler, tá? Você pode anotar para você ler em casa. Temos aqui os filhos de Arão. Não precisamos de avançar muito na história, mas você já sabe que esses 2 filhos de Arão, de Arão, o que eles fizeram? Eles usaram um utensílio que não deveria ter usado no tempo de Deus, né? E fizeram o quê? Desrespeitou a Deus usando um fogo estranho. E foram destruídos pelo fogo consumidor de Deus. Está lá em Levítico 10, o capítulo inteiro explica a história. Mas respeitar as instruções sagradas, foram consumidos imediatamente pelo fogo divino. E aqui fala: o dia em que Deus matou 2 sacerdotes no altar, Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10. Esse foi os filhos de Arão que, infelizmente, aí você olha para o personagem e pergunta assim: mas será por que Deus fez isso? Mas aí tem uma consequência. Porque toda uma ação gera uma reação. Se eles tivessem
posteriormente seguido os caminhos de Deus, também não teria morrido. Mas escolheram o quê? Usar coisa não agradável aos olhos de Deus e foi fulminado pelo fogo divino. Outro exemplo, a terra se abre para Corá, Datã e Abirão, Números capítulo 16. Quando esses homens lideraram uma rebelião contra quem? Moisés e Arão. Deus executou um juízo severo. E aí, colocou até a família deles no meio também. A família deles foi engolida pela terra. Está lá no livro de Números capítulo 16. Lá tem todo o contexto histórico que eles, então, infelizmente, se rebelaram contra Deus. Alguém aqui já se rebelou contra Deus em algum momento da vida? Isso não é bom. Eu já vi pessoas se rebelando contra a liderança da igreja e no final depois se dando mal. Mas aí a pessoa se voltou, se retratou e ficou tudo em paz. Ou seja, quando alguém fala algo que é bom para a igreja, alguém acaba que não aceitando, porque a Bíblia diz que Deus deixou líderes para admoestar, para liderar, para educar, para ensinar como o povo andar. Um outro exemplo também foi a praga da serpente. Está lá em Números capítulo 21, o capítulo inteiro ele explica isso, tá? E aí diz que por causa das constantes o quê? O que fala aqui, murmurações, reclamações do povo de Israel no deserto. Falou assim: Moisés, você tinha gente lá do deserto, lá do Egito, traz nós para o deserto, e agora a gente vai ficar comendo essas coisas aqui, passando todas essas batalhas, todas essas dificuldades. E então Deus enviou o quê? Serpente venenosa para picar e matar o povo. Porém, Moisés, o que ele fez? Ele intercedeu a quem? A Deus, e falou aqui, está aqui, Moisés intercedeu pelo povo, e Deus respondeu: faz uma serpente abrasadora, coloca como sinal sobre a haste, aquele que for mordido pela serpente e olhar para ela, vai viver. Não que o povo agora estava adorando uma serpente, é uma forma simbólica de uma representação de Deus naquele momento ali, para aquele período, para aquela época. Agora hoje, se você vê uma serpente, o que você faz? Você vai pegar ela? Não, você tem que matar ela, porque ela vai tacar o veneno em você e pode levar à morte, obviamente. Eu vejo algumas pessoas que estão, às vezes, dirigindo em alta estrada e às vezes encontram com alguma cobra de 2, 3 metros e deixa ela passar. Alguns falam assim: se fosse eu mataria. Obviamente que ela está atravessando de um lado para o outro, saindo do seu habitat para um outro local. Mas se você tiver oportunidade, mata, porque ela pode, infelizmente, ir atrás. Porque quando Deus fez esse animal, era um animal perfeito. Mas infelizmente se tornou o quê? Algo asqueroso, algo que não é agradável aos olhos hoje. Tem que ser morto mesmo. Então, o povo orava para a serpente, então era curado. Números capítulo 21 fala isso. Outro exemplo, a morte de Uza. Está lá em 2 Samuel capítulo 6. O que ele fez? Ele tocou aonde? Ele tocou na arca. Não deveria tocar, era só os levitas, só os homens preparados deveriam tocar na arca. Está aqui, Enquanto a arca da aliança era transportada, os bois tropeçaram e Uza estendeu a mão para segurar, para que não caísse. Ele não foi com má intenção, mas felizmente ele não poderia tocar na arca. E aí Deus matou ele rapidamente, porque ele violou a lei divina e morreu ali mesmo. O homem que tocou a arca e morreu na hora. Está em 2 Samuel capítulo 6, tá? O capítulo inteiro descreve toda essa história. Aí você para e pensa: mas como que Deus age dessa forma? E agora a gente vai ver que Deus ama o pecador? Vamos entender isso um pouco mais. Avançando um pouco mais aqui, nós temos uma coisa aqui, a humanidade esqueceu de olhar para quem? Para Jesus. Hoje, por exemplo, eu estava andando na rua, e ao longo dessa semana eu vejo as pessoas, quando você fala de Jesus, as pessoas dão um passo para trás. Mas se você falar de coisas seculares, elas abraçam, elas gostam. Um dia eu conversando com uma pessoa, ela falou assim: vamos mudar de assunto? Eu falei: não, vamos continuar nesse assunto, falando de Deus. Porque se eu não falar de Deus, o que eu vou dizer? Eu vou falar esporte, política, vou falar de segurança, educação, saúde. Tudo isso tem o seu lugar no momento certo. Mas o momento agora é ouvir o quê? Falar de Cristo, o amor dele por mim e por você. Abraão pleiteou por quantas pessoas? Lembra da história lá em Gênesis?
por 50 pessoas. Deus falou, se tiver 10, eu ainda vou o quê? Não vou destruir ninguém. Está no capítulo 18 de Gênesis aqui, ó. Que o meu Senhor não se irrite se eu falar mais uma vez. Se houvesse apenas 10, Abraão falou para Deus, Deus falou, fica tranquilo, que eu não vou destruir ninguém. Está aqui, ó. Ele respondeu, por acaso dos 10, eu não destruirei esse povo. Em Gênesis capítulo 18 descreve todo esse contexto de Abraão com a conversa com Deus. Na verdade, o próprio Jesus, né? E agora aqui nós temos aqui a história de Raabe. Está lá em Josué capítulo 2. Vamos para Josué capítulo 2. Vamos entender 3 histórias na Bíblia, 2 no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Vamos entender, será que de fato o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento? Vamos agora para Josué capítulo 2. Eu não vou ler todo o capítulo, obviamente. Vamos ler apenas alguns versos aí. Josué capítulo 2, verso 1. Você pode ler em casa, ele vai até o versículo, deixa eu ver aqui, acho que vai até o verso 18. Ele vai até o verso 24, mas eu não vou ler todos os versos não, tá? Josué capítulo 2, fala da história dos 2 espias e Raabe. Quem era Raabe? Me ajudem aí. Raabe era o quê? E ela acolheu quem? 2 espias. Esses espias eram quem? Enviado de quem? De Deus. Agora veja aqui, ó. Josué capítulo 2, verso 1 em diante. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai, observai a terra e Jericó. Foram, pois, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Aí não vou ler os demais versos, que você já entende a história, que essa mulher, ela, uma prostituta da linhagem de Jesus. Por quê? Veja comigo um outro texto da Bíblia aqui, que está em Josué, capítulo 6, verso 17. Agora vai para o capítulo 6 de Josué, agora por gentileza, verso 17. Porque a cidade de Jericó seria destruída, e agora Raabe acolhe esses 2 homens. Josué capítulo 6, verso 17. Diz assim, porém a cidade será o quê? Condenada? Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Notem que aqui ela acolheu, e o anjo da destruição viria sobre aquela cidade, mas quem estivesse na sua casa com várias pessoas seriam salvas, mas com uma condição, passar o quê? O sangue nos umbrais das portas. E de fato, Raabe, aqueles homens e a família de Raabe foi salva. E aqui, ó, grandes exemplos da grandeza do amor de Deus. Está aqui essa mulher que acolheu enquanto o exército vinha. Agora, lições da história de Raabe. Primeiro, ela temeu a Deus e creu. Segundo, sua vida foi poupada na destruição da cidade. Terceiro, ela creu no Deus de Israel. Tiago 2, verso 25. Alguém lê para mim Tiago 2, 25? Outra pessoa lê Mateus 1, 5 e outra pessoa lê Hebreus 11, verso 31. Vamos lá. Quem achou Tiago 2, 25, lê por gentileza aí. E depois vamos na sequência. Pode ler? Pode ler. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ou seja, Raabe ali, não foi justificada pela sua própria justiça, mas acolher aqueles homens fazendo a obra para Deus, ela foi justificada por Deus, por Cristo. Agora, veja que ela fez parte da linhagem do povo de Deus, da genealogia de Cristo. Mateus capítulo 1, verso 5. Quem contou, leia por gentileza. Salomão gerou
Salomão gerou de Raabe a Boaz, esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Percebeu aí que ela fez parte da linhagem de Cristo? Outro texto aqui, ó, Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Percebeu? Ela não desobedeceu à ordem divina, ela obedeceu à ordem de Deus. Então, primeiro, temeu a Deus e creu. Segundo, sua vida foi poupada da destruição da cidade. Terceiro, ela creu no Deus de Israel. Quarto, ela entrou na genealogia de Cristo. Quinto, casou-se com Salomão, um príncipe de Judá, e participou da linhagem de Cristo. Que bênção que essa mulher teve. Agora, olhe hoje. Será que se entrasse uma prostituta aqui hoje, isso dizendo para as mulheres, qual seria a sua reação? Antigamente as prostitutas andavam com as roupas bem curtas. Hoje, uma roupa mais colante, diferente. Qual seria a reação tanto do homem ou da mulher aqui hoje na igreja? E Raabe, ela acolheu e ela teve a sua vida mudada. Agora, olhe para cá. Olharmos para os exemplos lá da introdução do Antigo Testamento, como eu fiz aqui, dos exemplos bíblicos, que Deus matou as pessoas. E olhando para esse exemplo, pergunto, Deus ama o pecador? Sim. Vocês estão na dúvida. Deus ama o pecador, sim ou não? Sim. Sim. Independente se você é branco, negro, rico ou pobre, Deus ama você. Deus ama qualquer pessoa lá fora. Semana passada eu estava na igreja central de Grajaú. E aí, após o culto, fomos entregar os livros. O livro do pastor Bruno desse ano. E aí, me deparei com um grupo de pessoas do LGBT. Aí, entreguei um livro para eles, eles receberam bem. Falaram assim, muito obrigado, que Deus abençoe você. E aí, alguns olharam de forma diferente. Eu falei assim, pensei comigo. Essas pessoas também têm o mesmo direito de serem salvos como eu quero ser salvo também. Basta eles escolherem o caminho que é Jesus. Isso vai da escolha deles adiante. Como eu vi essa semana um testemunho de um homem que era homossexual e de uma mulher que era lésbica. Ao encontrar Jesus, teve a vida mudada e se formaram um casal. Casaram e agora tem um filho. Então Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Há um tempo atrás, no estudo bíblico, em 2021, durante a pandemia, com o Zé Ronaldo, ele é um homossexual. Depois de alguns meses de estudo bíblico, juntamente comigo e outros irmãos, e o pastor Wilson, ele foi batizado, foi embora para Santa Catarina e hoje, lá está na igreja de Mentir, sétimo dia, seguindo a vida com Deus lá adiante. Então Deus tem poder de mudar a vida das pessoas. Então, olhando para a história de Raabe aqui, com esses exemplos, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Amém. Não se sinta você hoje, não se sinta eu hoje, quando a gente cometeu algum pecado, fala, puxa vida, eu sou uma pessoa que não vale nada. Deus ama você de qualquer forma. Amém. Deus, Ele valoriza aquilo que somos. Ele não olha talvez pela beleza, mas ele olha o que vai no coração. Ele sabe as intenções, porque em Salmo 139, verso 1, 2 e 3, ele sabe tudo, não tem como a gente fugir. Aí você vai para o versículo 13 a 17 de Salmo 139, Deus traçou toda a nossa vida, ele sabe tudo. E aí, Raabe é elogiada por causa do quê? Da sua hospitalidade, bondade e coragem. Ela arriscou sua vida para esconder espias, agiu pela fé e seguiu as instruções dos espias para a sua própria salvação. Então aqui, colocando isso aqui para nós, a gente pode colocar assim, seguindo a orientação da Bíblia Sagrada e obedecendo a Jesus, nós seremos salvos em Jesus. É simples assim. Mas, 3 pontinhos, o ser humano acaba o quê? Complicando as coisas. A gente precisa se descomplicar. Precisamos entregar a Cristo a nossa vida e seguir os seus passos.
símbolo de fé de Raabe. Demonstrou grande fé e confiança no Deus de Israel. Contrariamente aos deuses cananeus, ao rei e aos soldados de Jericó, ancestral de Jesus. Ela é mencionada como parte da genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus 1,5, como acabamos de ler. Casando-se com Salomão, com quem teve Boaz, futuro marido de Ruth e avô de Davi. Olha a linhagem. Consequência: após ajudar os espias, Raabe e sua família foram salvos durante a conquista de Jericó, conforme a promessa dos espias. Sua casa foi um refúgio, um lugar de salvação. Raabe é um exemplo de fé vivida na prática. Expressou confiança em Deus e coragem de agir sabiamente, com temor ao Senhor. Ela também ensina sobre o poder de transformação e perdão divino, mostrando que o passado não define o futuro de quem se entrega a Deus. Deu para entender? Mostrando que o passado, lá atrás, não define hoje ou o futuro de quem se entrega a Deus. Você já conheceu pessoas que um dia fazia tantas coisas que você falava assim: será que essa pessoa merece ser salva? Você já viu pessoas assim? Ou conheceu histórias assim? Eu já conheci muitos assim. Temos um pastor da nossa igreja hoje, que hoje ele está em Rondônia, que é o pastor Israel. Trabalhou comigo como obreiro bíblico na época, mas antes de se tornar obreiro bíblico, ele era chefe de narcotráfico. Encontrou Jesus, teve um processo, estudou a Bíblia, e aí hoje ele é pastor. E como a gente já ouviu vários testemunhos de pessoas também, que um dia viviam a vida lá fora, encontrou Jesus e tem a vida aqui, mudada e transformada. Por que a gente está estudando esse tema essa manhã? Mas é o seguinte, que todo mundo nesse planeta Terra, nesse estado de São Paulo, nesse Brasil, no mundo todo mundo é pecador e pecadora, carente da graça e da misericórdia de Jesus. Pode ser o presidente, pode ser o ministro, pode ser quem for, governador, prefeito, vereador, deputado, todo mundo é pecador. Rei, pode ser até o mais simples, do maioral dessa terra. Todo mundo é pecador, pecadora, carente da graça e da misericórdia de Deus. Fé vivida na prática é a vida de Raabe, a importância da confiança em Deus, a vontade e propósito de Deus vão se cumprir, a coragem de agir pela fé, perdão, transformação divina, a importância da hospitalidade, a importância, a recompensa da obediência a Deus. De prostituta, Raabe passou a ser missionária. E aí, ela anunciou a todos os seus familiares que a cidade poderia ser destruída, e foi, de fato, mas ainda havia o quê? Esperança. A boa notícia era que eles poderiam ser salvos se permanecer em sua casa. Eles acreditaram na mensagem de Raabe. Pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação. Primeiramente, da bondade, demonstrando os dois espíritos israelitas protegidos lá, e posteriormente toda a família também recebeu a bondade e salvação de Deus. Outro exemplo, Davi. Está lá nos livros da Bíblia, e ele escreveu o Salmo 51. Você sabe do contexto histórico, não vamos aqui demorar nessa história. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Pergunto, como que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiro, pega a mulher que não é dele. Também ela teve culpa também, né? E ele também teve culpa, os dois. E agora, manda Urias o quê? Seu melhor soldado para frente de guerra, para tentar bolar um plano, para que pudesse ficar com a mulher. De fato ficou. O rei Davi, libertador, magnânimo, apesar dos seus grandes feitos, também errou gravemente, tá? E aí, de um simples pastor de ovelhas para um grande rei. Aparência versus coração. Quando o profeta Samuel foi ungir o futuro rei, lembrou que o homem vê o quê? Ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. A unção de Davi começou nos bastidores, onde ele era apenas um pastor de ovelhas. Fé que vence gigante. Diante de Golias, Davi não confiou em sua própria força, mas, ou armadura, ele lutou em nome de quem? Em nome de Deus. Ele exaltou Deus. Teve problemas ali que ele conseguiu vencer, que tudo era pertinente a Deus, com a vitória dele. Coragem forjada no cotidiano. Antes de enfrentar filisteus, Davi protegeu seu rebanho de leões e ursos.
Ali, ele aprendeu a confiar em Deus nas tarefas comuns da vida, o que preparou para os desafios mais adiante. Integridade ou perseguição. Embora tenha sido ungido rei, Davi passou anos fugindo injustamente do rei Saul. Agora eu pergunto, Saul era para ter sido rei do povo de Deus? O que vocês acham? Deus não queria que Saul fosse rei. Ah, mas Saul é bonito, alto. Deus queria que o próprio Jesus fosse o rei do povo de Deus. Mas pela teimosia, Samuel foi ungir então Saul, e aí teve problema. Agora, Davi teve chance de matar quem? Saul. Mas ele escolheu o quê? Poupar a vida de quem perseguia, porque ele acreditou e acreditava porque ele foi ungido de Deus. Agora, o peso do pecado e do poder do perdão. Davi cometeu falhas graves como o assassinato de Urias, um soldado fiel a Davi. Urias havia chegado de uma outra guerra cansado, poderia ficar com a sua esposa, mas ele preferiu o quê? Ficar na frente de batalha. E Davi então fez toda a estratégia para que mandasse outro soldado, falou, coloque ele na linha de frente. Ali vai morrer e aí então a história fica de boa. Mas aí aparece o profeta Jonatã falando para Davi, ó Davi, imagina uma família com uma única vaquinha magrinha, e então todo aquele contexto histórico que nós já sabemos. Aí Davi então fica ligado. Aí Jonatã fala, ó, esse camarada é você. E Davi então fica ali copiosamente chorando, e aí ele clama em Salmo 40, lá no fundo da nação, quem poderá me erguer? E esse que era o Salmo 51. Como no caso do seu pecado, Davi manda matar o seu melhor soldado, contudo sua verdadeira grandeza está no reconhecimento do seu erro e do seu arrependimento genuíno. E aí então, foi morto Urias. O rei Davi levantou-se da cama, passar pelo terraço, viu ali Betseba e tomando banho ao ar livre, e então ficou com ela. E depois ele viu que ele pecou contra Deus, Jonatã falando com ele. Apesar de ser chamado homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos 13, verso 22, tá? Davi cometeu falhas como o adultério. Claro, teve as consequências, casou-se, e posteriormente, através de Betseba, surgiu Salomão. Deus perdoou, embora tivesse que passar pelo duro sofrimento. Seu filho dessa união morreu. E seu profundo arrependimento escreve o Salmo 51, porque ele fez três coisas. Ele confessou, suplicou e humilhou-se perante Deus. Está lá em Salmo 51, você lê o capítulo inteiro, mas verso 1 a 11 fala claramente sobre a história de Davi ali, e o Salmo 40 também, no verso 1 em diante também fala sobre essa história também. Bom, quando a gente vai para Miqueias capítulo 7, vamos abrir a nossa Bíblia agora, Miqueias 7 agora, por gentileza? Miqueias capítulo 7, verso 18 a 20. Quem achar essa passagem, lê para mim, por gentileza. Miqueias 7, 18 a 20. Miqueias capítulo 7, eu li ali bem depois de Amós, Daniel, Miqueias 7, 18 a 20. Quem cantou ler, por favor? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Até o 20? Até o 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Pergunto para a igreja, quando você olha para esse texto de Miqueias 7, 18 a 20, quem é o Deus semelhante a ti que pode perdoar pecados, né? E aí? E agora fala que lança nossos pecados aonde? Nas profundezas. Quantos metros tem o mar? Alguém já parou para fazer uma análise, buscar uma história? Bom, segundo os historiadores, tem mais de 11 mil metros no fundo do mar. É claro que isso é uma forma simbólica. Deus, ele passa uma borracha e esquece. Se você pegar Isaías 43, 25, lá diz que Deus perdoa e esquece os nossos pecados. 1 João 1, 9 fala o quê? Se confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
E o capítulo 2, 1 e 2 fala que se nós pecarmos, temos o quê? Um advogado. Então, igreja, não se preocupe. Se errou, vá a quem? A Jesus. Não vá a homem nenhum. Vá à pessoa de Jesus. Agora, Tiago 5,16 fala que nós devemos confessar uns para os outros. Essa confissão é a mesma coisa de Mateus capítulo 18, que é pedir perdão para com seu irmão, para com sua irmã. Claro que o perdão humano para com o outro é fácil? Não é, mas é possível. Porque o próprio Pedro falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Quantas vezes? 70 vezes 7. Quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, perdoa a nossa dívida como tem perdoado a quem nos tem ofendido. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o próximo. E assim vai nessa sequência de pedir perdão a Deus, pedir perdão ao próximo. E lembrando do texto de Hebreus 12, verso 14, que diz assim, ó: segui a paz com todos, sem a qual não veremos o quê? O reino de Deus. Então precisamos seguir a paz com todo mundo. Claro, nem todas as pessoas a gente vai agradar, vice-versa. Se o próprio Cristo, quando esteve na terra, ele não agradou a todos, mas ele procurou viver em paz com todas as pessoas. Então Deus fala: filho, eu vou lançar os seus pecados nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de você, vai pisar as iniquidades, vai perdoar e vai então mostrar a fidelidade que teve a Jacó, a Abraão, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também. Esse é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus que ama, olha para mim, para você e fala: filho, por mais que você for longe demais, eu amo você e quero ver você no reino dos céus. Esse é o Deus que nos ama. E aí então, homem segundo o coração de Deus para cumprir sua vontade, está lá em Atos 13, verso 22. Agora, a sua vulnerabilidade louvou, como guerreiro, Davi não tinha vergonha de expressar suas emoções, ele compôs salmos de alegria, mas também a angústia, demonstrando que buscar a Deus é a oração do caminho para superar as dores da vida. Deus estabeleceu ali, então, o filho de Betseba, que foi Salomão, foi o sucessor do trono, uma glória para Israel. Deus apagou seus pecados conforme nunca tivesse existido. Então Deus perdoa e esquece. Rei Davi, frequentemente, é lembrado por 7 qualidades. Veja aí, ó: fé inabalável, adorador, corajoso, valente, homem segundo o coração de Deus, zeloso, protetor, prudente e humilde, e teve arrependimento. Foi ele, então, sentiu o que ele fez e voltou-se para Deus. 7 qualidades de Davi: fé inabalável, zeloso, homem segundo o coração de Deus. Acho que o melhor de tudo é o homem segundo o coração de Deus. Pergunto para você essa manhã, para você, irmão e irmã: quantos que deseja ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Eu também desejo. Amém. Por mais a gente seja falho, porque a nossa mente é um turbilhão de coisas que a gente pensa o tempo todo. A gente anda por aí, a gente vê imagem, a gente capta coisa, a nossa mente vai adiante, a gente pensa e fala muitas coisas. Tem um outro exemplo dessa mulher adúltera aqui, ó. Está lá em João capítulo 8. Não vamos ler a história, você já conhece a história. Vamos apenas narrar aqui, ó. A origem de Maria Madalena. Na época de Jesus havia uma cidade chamada Magdala, perto do lago de Genezaré, que também é a cidade de Cafarnaum. A palavra Madalena é um apelido que quer dizer aquela que veio de Magdala. É uma cidade importante para a época, com muitas indústrias, por exemplo, indústria de barco, peixe, e também vendia um tipo de lã muito bom. Maria é um nome muito comum na época, e, portanto, o uso de apelido tornou-se indispensável para diferenciar as mulheres. Essa diferenciação podia ser do local da origem da pessoa. Assim, é uma explicação coerente para o nome Maria Madalena ou Magdala. Agora, alguém perguntou essa semana assim: agora vamos conversar aqui com a igreja. Será que essa mesma Maria é aquela que era irmã de Lázaro e Marta? O que vocês acham? E aí? Não é, porque possivelmente, embora se você pegar Lucas capítulo 7, 36 a 50, Lucas 10, 38 a 40, parece que combina ali as histórias, mas possivelmente ali, e você vai para Lucas 8, 1 e 2, fala que Deus expeliu o quê? 7 demônios daquela Maria.
Mas essa Maria é aquela que foi pega em adultério, mas por detrás dessa história, quem levou ela à prostituição? O seu próprio tio, que abusou dela, e ele levou ela a essa vida. Mas há-se muitos comentários sobre isso, mas não importa sobre isso. O que importa é que Deus mudou a vida dessa mulher. Está lá em João capítulo 3, registrado para nós, quando chegaram ali os homens. Mestre, segundo a lei mosaica, o que a gente deve fazer? Tacar pedras sobre ela. E o Senhor? O que o Senhor disse? Jesus então começa o quê? A escrever os pecados daqueles homens na lei. E aí, quando Jesus falou o seguinte, quem não tiver pecado, seja o quê? Atire a primeira pedra. Começou dos mais velhos ao mais novo, cada um foi saindo, porque cada um tinha algo preso com si próprio. E foi saindo. Só ficou mulher e Jesus. E Jesus perguntou, mulher, cadê os homens que te acusaram? Ela estava ajoelhada, esperando o veredicto das pedras sobre ela. Na verdade, ela ia tomar umas pedradas. Mas, porém, naquele momento, Deus falou, filha, eu não te condeno, vai, não peques mais. A partir de agora, obedeça toda a palavra de Deus. E então, ela se ergueu, lá em Lucas 7, conta que ela usou um vaso de alabastro, ela chorou, ali ela usou aquele perfume caro da época, ungiu os pés de Cristo, enquanto Judas falou assim, por que vai gastar esse dinheiro nesse vaso aí, esse perfume caro, poderia vender e dar aos pobres? Mas Judas queria o dinheiro para si próprio, não queria fazer nada daquilo, mas ela ficou ali aos pés de Jesus, na melhor parte. E posteriormente, evidência da Bíblia sobre Maria Madalena, está aqui, 7 irmãos, Lucas 8, é uma das mulheres que ajudaram Jesus, Lucas 8, 1 a 3, ela e outras muitas mulheres seguiram Jesus, desde a Galileia, quando foi para Jerusalém, final do seu ministério, Mateus 27, 55, 56, quando Jesus foi levado para ser crucificado, elas seguiram de longe, Marcos 15, versos 40 e 41, quando Jesus foi sepultado, ela foi uma das mulheres, observou o corpo para embalsamá-lo, está em Lucas 15, 45 a 47, ela e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para embalsamar, Mateus 28 e Marcos 16, quando ela encontrou o sepulcro aberto, correu para avisar Pedro e João, que Jesus apareceu para ela, está lá em João capítulo 20, ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição, quando o anjo falou para as mulheres perto do túmulo aberto, Mateus 28, versos 5 a 6, anunciou a boa notícia aos discípulos, Lucas 24, 9 e 10, e foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois da ressurreição, Mateus 28 e João capítulo 20, versículo 3 a 18. Então esse texto aqui eu não vou ler, você pode anotar ali em casa, fala claramente o que ela estava ali presente aos pés de Cristo. João capítulo 8, a história, está aqui, já comentamos, estava ali esperando o veredicto, Cristo escrevendo os seus pecados daqueles homens ali, da mulher adulta, e aí, então Cristo começa a conversar com ela, filho, levanta-te, porque eu não te condeno, vá, não peques mais. Então ela olhou para Cristo, entendeu. Aqui estão as principais lições que aprendemos com essa história. O perigo da hipocrisia. Os fariseus usaram a mulher apenas para tentar armar uma cilada contra Jesus. Eles estavam mais preocupados com as regras do que com a vida humana. E então, todos somos o quê? Falhos, ao dizer, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Jesus nos convida a olhar para nossos próprios erros antes de julgar os outros. É muito fácil eu querer dizer o seguinte, eu sou melhor do que você. Não sou melhor do que você. Eu sou um pecador, falho, tenho as minhas falhas. Ora, você pode estar de bom humor, ora você não pode estar de bom humor. Ora você tem paciência, ora você não tem paciência, mas Deus nos ama de qualquer forma. Então Deus nos manda olhar para mim do que eu julgar para o próximo. Então Deus conhece cada pessoa nessa terra. Avançando um pouco mais aqui, justiça com compaixão. Jesus não ignorou a lei, mas mudou a forma de lidar com o pecador. Ele substituiu a condenação da morte pela oportunidade de recomeço, de recomeçar. Transformação de vida. As palavras finais, vai e não peques mais, são um chamado ao arrependimento, verdadeira mudança de atitude. Por que Jesus não condenou aquela mulher adulta? Por quê? Ele não condenou a mulher adulta porque o objetivo da missão de Jesus é o quê? Não de punir ou julgar, mas sim o quê? Salvar. Oferecer uma nova oportunidade.
Quantas pessoas que já foi dessa casa de Deus aqui, sai e um dia Deus usa você para você novamente lá conversar com aquela pessoa, orar com aquela pessoa e convidá-la a estar no meio da igreja de Deus. E aí aqui ela vai encontrar pessoas doentes, pecadores e falhas, carentes da graça de Jesus, da misericórdia de Deus, vai encontrar a Bíblia como uma bússola, vai encontrar o médico que é Jesus, e então vai haver cura, libertação e restauração. E a pessoa passa a andar em conformidade com o querer de Jesus. Há dois obstáculos que podem atrasar nosso caminho de fé e ameaças que fazem perder o paraíso também. Bastante. Primeiro, Deus é bom, misericordioso, e eu posso fazer o que eu quero. É assim? É assim? O que vocês acham? Não. Deus é misericordioso, é bom e manso. Um dia Ele vai me perdoar, mas não é assim não. Isso é um grande risco, porque desse jeito a pessoa nunca vai se corrigir dos seus pecados. Quem sabe se terá tempo de se converter. Muitas pessoas pensam assim, mas não é assim que funciona não. O tempo de graça é hoje, não amanhã. Segunda coisa, por outro lado, o risco é desespero. Meus pecados são demais grandes e terríveis, porque eu não consigo estar na casa de Deus, não consigo estar perante Deus. Muitas pessoas pensam assim, Deus não pode me perdoar, nunca vou conseguir me libertar dos meus pecados. Essa semana um colega de trabalho falou assim, eu não consigo me libertar dos vícios. Ele pensa assim, ele bebe fumo. Ei, filho, você aprendeu um dia, você pode desaprender isso? Bom, e assim continua pecar, pensando que Deus não pode mais nos perdoar. O desespero nos mata, assim como a falsa esperança pode nos matar. Essa atitude também é errada. Hoje é o tempo de conversão, hoje é o momento em que Jesus pode perdoar e dar o quê? Uma nova vida, como fez com a mulher. Hoje é o dia da salvação. Lembre-se, Deus nos criou com um propósito, Ele nos ama muito. Deus ama qualquer pecador que se voltar para Ele. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Quando Deus perdoa, Ele esquece, joga as profundezas no mar, torna o pecador tão puro como nunca houvesse o quê? Pecado. Deus pode transformar o mais ímpio do pecador num santo. Não fala santo separado para Deus, porque santo é só Deus. Este é um milagre de incomensurável amor de Deus. Amém. Se Deus fosse olhar para mim, fosse olhar para você, olhar para você, amigo do canal Mais Ativo, com o pecado que a gente faz, não existiria nenhum ser humano vivo nessa terra. Deus tacaria fogo e queimaria tudo. O mesmo Deus que agiu lá no Velho Testamento, age no Novo Testamento hoje, com graça e misericórdia, querendo salvação e mudança da vida das pessoas. Amém. Deus é o mesmo do Velho e do Novo Testamento, é o mesmo hoje e eternamente. Está lá em Hebreus capítulo 13, 6, 7, se não me engano, fala sobre isso. E aqui nós temos Jesus como aquele que é o pastor, que quer dar para nós a vida eterna. Ele nos chama e deseja perdoar, transformar, valorizar a nossa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está o quê? Voltando, próximo. E Ele vai um dia nos buscar para o reino dos céus. E aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Cristo? Amém. Quantos querem? Amém? Eu também quero. E aí a gente precisa dizer essa frase aqui, que você já conhece. Vamos lá, todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. A gente precisa ter Cristo sempre, porque Ele deu a vida na cruz do Calvário por nós. Ele é nosso bom pastor, falando em João capítulo 10. Ele estaria contigo até aonde? No final de tudo. Ele vai chegar nos olhos toda lágrima. E Ele está voltando para te buscar. Em Oséias capítulo 4, amém? E Ele em breve nos voltará para buscar a mim e a você. E quer dar para nós salvação e vida eterna. Amém. E eu queria terminar lendo com você a última citação bíblica dessa manhã. Isaías capítulo 1, verso 18 a 20. O convite da graça. Isaías capítulo 1, verso 18 a 20. O último texto bíblico dessa manhã. Isaías 1, 18 a 20. Deus ama qualquer pecador que se voltar para Ele. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus é o mesmo hoje e sempre. Ele te chama. Ele quer perdoar, transformar e valorizar a nossa vida.
vamos aceitá-lo. Isaías 1, 18 a 20 diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. E aí, quando você vai um pouco mais na Bíblia, Deus nos convida a escolher a bênção ou a maldição, ou a vida. Está lá em Deuteronômio capítulo 30, 19. Você não precisa já ver, mas eu vou apenas comentar aqui. Os céus que a terra tomou hoje, por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Amém. Deus nos convida a escolhermos a vida, para que quando Cristo voltar, Ele possa achar essa igreja do Parque América, possa achar todos os irmãos adventistas aqui no Brasil e no mundo, preparados, selados e prontos para receber de Jesus a coroa da vida. Amém. O Luiz vai cantar a última mensagem dessa manhã. Nessa música ela fala que só falta você se entregar. Muitas vezes a gente fala que se entrega, mas na verdade a gente fica no meio do caminho. A pergunta é: você deseja se entregar a Deus ou deseja simplesmente ficar de lado? Enquanto o Luiz se posicionando aqui, Luiz, só um pouco aqui para cima, você sair na câmera. Enquanto ele se posiciona para estar aqui cantando, essa música ela fala justamente o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer transformar, Ele quer revitalizar, Ele quer salvar a cada um de nós. Mas não só nós, mas Ele quer que a gente também saia com esse intuito de levar essa mensagem para as pessoas lá fora. Deus ama o pecador. Amém. Deus ama todos, independente daquilo que faz. Até os homens mais ruins dessa terra, conforme mais bem aqueles que mataram pessoas e que continuam matando pessoas, como alguns peitados, por exemplo, aí, que se a pessoa não tiver a foto dele na casa dele, lá do pai dele, quando vem o exército, as pessoas são punidas. Isso infelizmente tem, mas Deus ama essas pessoas e vai voltar. Se arrepender, é como ser salvo. Se não arrepender, vai ser queimado mesmo. Então, meu desejo nessa manhã é que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada rumo a Canaã dos céus. Amém. Amém. Tudo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, o sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como um herói. Foi na guerra contra o mal, saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai e do coro angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar ainda.
queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se decidir. Ainda falta você não resistir, pois não foram em vão aqueles carros nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir a tanto amor ao meu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Amém. Se a gente for lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 17, lá também fala do convite da graça, onde a Trindade nos convida a beber da fonte da graça que é Jesus. Ele nos convida para a gente buscar Ele e nos preparar para a sua vinda. Olhando para esse mundo, irmãos, cada dia que se passa, a coisa vai ficando mais apertada. A gente viu naquele exemplo daquele testemunho daquele casal, estava tudo fluindo bem, mas de repente, quando falta o alimento, quando faltam as coisas, tudo muda numa casa. Eu paro e penso o seguinte: e se hoje de repente estourasse fechamento da porta da graça, decreto lei dominical, a gente ter os recursos na mão, mas não poder comprar mais nada. E aí a gente tem que sair das nossas casas para fugir para lugares isolados dessa terra, ou alguns serão presos para testemunhar da fé. E aí como que fica? E às vezes sabe o que aperta no ser humano? A fome. Quando falta comida, a pessoa já fica meio fora de si. Então a gente para e pensa o seguinte: Jesus vai voltar em breve para botar a ordem na casa. Amém. Esse mundo vai vir a eleição agora em outubro agora. A gente tem pessoas da igreja que são candidatos a deputado e etc. A gente tem que apoiar as pessoas que são da igreja. Os que são de lá, a gente sabe, não vai adiantar muita coisa, mas a gente tendo alguém que nos representa lá, vai ajudar a igreja em alguma coisa. E assim por diante. Não vou citar nome de ninguém aqui, mas o nosso irmão já sabe. Mas o que eu quero dizer é que essa liderança, por mais que se entrar lá, não vai ajudar muito, mas a coisa vai fluir. De uma certa forma ou de outra, nós devemos continuar pregando o Evangelho, nos preparando para a volta de Jesus, vivendo como se Cristo voltasse hoje, mantendo a unidade entre nós irmãos, não fazer como a igreja de Corinto fazia, mas assim seguimos com Jesus. Amém. E quando Ele voltar, possa nos salvar e nos levar para o reino dos céus. Amém. Onde a gente vai poder viver feliz para sempre com Deus. Amém. Para terminar essa oração final, eu gostaria de perguntar para você: há alguém aqui nessa manhã de nós, irmãos e irmãs, que está aqui, que deseja representar a sua casa, alguém da sua família, que você quer ver no céu e quer se juntar a mim aqui no altar de Deus para a oração? Vem aqui do meu lado, fica aqui do lado aqui, porque se a gente analisar tudo isso, só falta pouquinho para Jesus voltar. Falta pouco. Pode ficar do lado aqui, posso subir aqui, tem espaço, todo mundo fica aqui, aí você já sai aqui, fica atrás de mim aqui, para você, os irmãos, o nosso amigo da voz de ver que tem uma igreja orando por eles, tem um grupo de pessoas que desejam ir para o céu. Vou pedir para o Hilton dar uma olhadinha para nós, para ver se está pegando todo mundo aqui, por gentileza. Vem cá, Hilton.
E assim, Deus quer levar nós para o reino dos céus. Porque a gente, ontem, por exemplo, estava lá na avenida, lá do Batalhão da Rota, ali, não sei se não quer vir, perto da estação Tiradentes, que é o metrô. E tá, é só você segurar aqui embaixo aqui, que está soltando nada aqui, ó. Pega em cima aí. Isso aí você consegue. E aí um jovem estava ali em pé, com o celular na mão assim. De repente, veio um rapaz de bicicleta e voou no celular, o rapaz foi embora. Não deu para ele fazer nada, foi muito rápido. Mas eu já havia percebido que tinha passado uns rapazes assim, rapidinho assim. Eu falei assim, o rapaz correu para tentar pegar o celular dele de volta, mas não teve jeito. Eu peguei onde e vim embora. Fiquei pensando assim, um celular. E quantas pessoas foram mortas por aí por causa de nada? O pai, que a criança não deu bênção, mata a criança. O outro, que a criança anda devagar, o pai chuta. O outro pega 2 homens barbados lá no Rio Grande do Sul, pega a criança e faz aquela barbaridade toda ali. Um bebê de 6 meses. E a gente vai ver coisas ocorrendo por aí fora. Mas Jesus precisa voltar lá para acabar com tudo isso. Então, enquanto isso, que a igreja aqui continue pregando o Evangelho, não desanime, porque a missão é de Deus, Ele vai capacitar, Ele vai se estruturar, Ele vai dar condições para que o Evangelho seja pregado a todo mundo, e então Jesus vai voltar para nos buscar com o reino dos céus. Tá bom? Vamos orar. Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa manhã concedida, o privilégio e a bênção de termos passado aqui esses minutos, essa hora, examinando e estudando a tua palavra e vendo exemplos bíblicos de pessoas que o Senhor possivelmente destruiu, mas para o bem de uma nação, mas por outro lado só mostrou graça e salvação. Portanto, ó Pai, obrigado, porque Jesus veio a essa terra para morrer e nos dar o direito da salvação. Amém. Abençoe cada irmão e irmã que veio aqui a essa manhã, aqui diante do teu altar. Tu sabes de cada pessoa que aqui está representando alguém da família, que um dia foi dessa causa, que está fora hoje. Te peço neste momento, ó Santo Espírito de Deus, toque na mente, no coração desse homem e dessa mulher. Pai, que volta para os teus braços de amor enquanto há tempo. Porque hoje eu tenho visto muitas pessoas da fé que está saindo, mas não sei se vai voltar a tempo. Mas só temos a misericórdia deles e delas. Mas a nós que estamos aqui, que nessa manhã o Senhor possa renovar nossa fé, restaurar, transformar, ajudar nós a entender, a confiar que o Senhor é Deus, e o Senhor é perdoador, um Deus amoroso, que deseja salvar cada um de nós. Portanto, Pai, abençoe essa família que é representada, que representa o filho, a filha, a mãe, o pai, não sei quem é a pessoa, mas que essa pessoa, neste momento, receba o toque especial do Espírito de Deus e possa atender o chamado de Jesus, arrepender dos pecados. Quando nós estamos aqui, que o Senhor possa mudar, transformar, libertar, restaurar, ajudar nós a ser pessoas simples e humildes, guiadas e dirigidas por Ti. Perdoe nossos pecados, obrigado por tudo. Fique conosco no decorrer desse sábado, nos dê um bom almoço, proteja nós, ida e volta no nosso dia a dia, e muito obrigado por tudo, Senhor. E assim, todos juntos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Volte aos seus lugares, orem e estarem fortes para completar. Deus abençoe vocês, um amigo do canal Volativo. Até o nosso próximo encontro.